Boa noite para você que já está na congregação dos santos. Que bom que estamos aqui, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E hoje Deus tem uma palavra assim, do coração dele, para os nossos corações, eu não tenho dúvida, tenho certeza absoluta disso, tá bem? Então faz o seguinte, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 4 ao 9. Você lembra que sempre eu tenho dito que na faculdade teológica, quando eu cursei, tinha um professor de hebraico que ele dizia sempre: olha, você pode chegar no Apocalipse, mas haverá um momento que você vai ter que voltar para o Gênesis. Sempre você tem que voltar para o Gênesis. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, nunca esqueça disso. A referência, a criação está lá no Gênesis. E hoje nós voltamos ao princípio. Vamos ver o que é que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? Então, capítulo 2 de Gênesis, ou seja, Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Oremos, vamos orar, ora comigo. Querido Deus, amado Pai, Tu que és tremendo, Tu que és poderoso, Tu que és majestoso, Senhor, em o nome de Jesus, eu te peço que nesta noite Tu possa falar à Tua igreja, que eu possa, Senhor, ao abrir e fechar da minha boca, eu possa falar tudo aquilo, Senhor, que Tu falaste comigo no decorrer desse esboço, na criação dessa mensagem. Aquieta nossos corações, Senhor. Queremos estar prontos para fazer aquilo que Tu requer de cada um de nós. Em o nome de Jesus, amém. Amados, eu estou intitulando esta mensagem O Fôlego de Deus. O título dessa mensagem é O Fôlego de Deus. Enquanto o capítulo de Gênesis 1 é estruturado pelo tempo, Gênesis 2 é estruturado pelo espaço. Você entendeu aí? Quero que você entenda muito bem o que Deus vai nos falar, porque depois vem a aplicabilidade para a minha vida e para a sua vida hoje à noite. Enquanto o primeiro capítulo de Gênesis é estruturado pelo tempo, Gênesis capítulo 2
é estruturado pelo espaço. O espaço é uma dádiva aliada ao fator tempo. O espaço é uma dádiva aliada ao fator tempo. Ele permite que nos localizemos no espaço terrestre, onde nos orientamos, trabalhamos, experimentamos a liberdade em obediência e encontramos companheirismo numa comunidade como a igreja local. Você entendeu como isso é tremendo? Como assim, pastor? O espaço, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus, mas esse presente de Deus que chama-se espaço é aliado do tempo. Mas o que é que ele nos proporciona? Ele permite que nos localizemos no espaço terrestre, aonde a gente mora, onde nos orientamos, trabalhamos, experimentamos a liberdade em obediência e encontramos companheirismo, encontramos amizade, praticamos a koinonia, vivemos amalgamados, porém, todavia, isso não quer dizer que eu não passarei por decepções, isso não quer dizer que eu não serei traído, isso não quer dizer, de maneira alguma, que eu nunca serei ferido, nunca serei decepcionado e nunca terei vontade de desistir de tudo. É incrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que o Deus que te criou é o mesmo Deus que te chamou, e Ele chamou para uma liberdade em obediência. E o que Ele tem para a sua vida é a excelência dEle. Saiba que todos os seus dias já estão escritos, planejados e determinados por Deus. Então, o lugar definido por um jardim, em contraste com o deserto, um jardim implica limites e propósitos. Olha aí. O lugar definido por um jardim, em contraste com o deserto, é um jardim que implica limites e propósito. Não é do tipo por toda parte ou em qualquer lugar, sem limite. É um lugar definido. Você lembra que quando a gente começa a ler Gênesis, aí vai caminhando por cada livro, quando a gente chega em Josué, chega em Juízes, há uma ruptura de caráter, há uma ruptura moral, cada qual faz o que quer fazer. É uma vida sem regras, é uma vida sem definições. É um lugar definido. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que existe por si mesmo, plantou um jardim no Éden, no lugar leste. Tudo que Deus faz ao nos formar como seres humanos é feito no local. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo que Deus faz na sua vida, quando te criou, tudo que Ele faz é feito no lugar. Então, se Deus quer transformar a sua vida, se Deus quer trabalhar no seu caráter, é na igreja local, é o lugar onde você está plantado, é um lugar onde você se congrega. Congregai-vos, porque é uma ordenança de Deus. Se Deus quer tratar você no casamento, na vida com seus filhos, é dentro da sua casa. Olha o lugar, é o lugar. Se Deus quer te ensinar sobre autoridade, sobre liderança, Ele vai te ensinar lá no teu trabalho, lá na tua faculdade.
lá no teu colégio. Você vai se deparar com as delimitações e você vai passar a honrar. Quando você honra sua liderança doméstica, sua liderança institucional, quando você passa a entender que Deus está regendo todas as coisas, que somente Ele tem o controle de tudo, aí você começa a entender a razão por que você está aqui. Então, tudo que Deus faz ao nos formar como seres humanos é feito aonde? Em um lugar. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou. Olha como Deus, Ele não quebra princípios e nem pega atalhos. O que vai acontecer com a semente? A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e 100 por um. No versículo 9 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus termina dizendo assim: e Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então preste atenção o que Deus tem para falar nesta noite para o seu coração. Jogue os barcos salva-vidas tudo fora. Fique alerta, fique vigilante, porque Deus tem uma pérola hoje para o seu coração. Deus tem algo tremendamente para entregar na sua mão hoje à noite. Você não vai sair daqui com as mãos vazias. Você vai sair daqui hoje saltitando de alegria. Hoje você vai sair daqui entendendo por qual motivo você está passando essa luta, por qual motivo você está com esse sentimento tão profundo no seu coração, que você só vê dia após dia, hora após hora, crescer e tomando conta de você. Mas calma, aquieta, porque Deus é contigo, e Deus ainda fala na terra dos viventes. Então Deus é maravilhoso, é tremendo. Então essa mensagem que eu estou intitulando de o fôlego de Deus, eu vou chamar a primeira parte de possibilitando a frutificação. Diga assim, possibilitando a frutificação. Veja aí, volte para o texto base, Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 6. Porque a frutificação se encontra
inabilitada? É a pergunta que eu fiz para Deus hoje. Por que a frutificação, ela se encontrava inabilitada? Ela não prosseguia, ela não tinha como acontecer a germinação e, consequentemente, a frutificação. A resposta que eu ouvi foi a seguinte: não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aguçou a minha mente, aguçou meu pensamento. Eu disse: sim, bem demais. E agora? Aqui é que se encontram duas referências importantíssimas e vital para a vida de todo homem, para a vida de toda mulher, para a vida de todo crente, para a vida de todo homem de Deus e para a vida de toda mulher. Aqui se encontram duas referências importantíssimas e vital para a nossa vida. A primeira referência: porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Amados, somente ocorrerá e se desenvolverá a frutificação se Deus mandar chuva, ou Deus te possibilitar água. Peraí, pastor, mas não é somente se Ele mandar chuva, não? Não, mas se Ele possibilitar água para você? Como assim? Como a encanação de água, né? Que chega na sua casa, como a irrigação dos campos. Como eu estive na Paraíba, visitando os projetos agrícolas. Poxa, é tremendo. Umas cisternas subterrâneas que possibilita armazenar água por meses e anos. Então, se Deus possibilita você, se Deus te dá a oportunidade de você ter água, você vai ter água. Mas entenda uma coisa: você pode ter água na sua casa, no seu campo, no seu roçado, em formato de encanação ou irrigação, mas foi Deus. Aí onde é que está todo o segredo da vida? Foi Deus, o teu ajudador, que providenciou. Mas, pastor, por que você diz isso? Porque você acorda de manhã, é Deus que te possibilita acordar. Você levanta de manhã, é Deus que te levanta, te coloca sobre os pés. Apesar de estamos vivendo em uma geração onde os valores estão invertidos, as pessoas não agradecem mais a Deus nas simples coisas. Você vê muitos crentes, pasmem, vão comer, vão para a mesa, na hora da refeição não oram, não agradecem a Deus pela provisão, não agradecem a Deus pelo fôlego de vida, não agradecem a Deus pela possibilidade e a oportunidade da vida eterna. Segunda referência: não havia ninguém para cultivar o solo. Meus amados, quando eu cheguei nesse ponto, quando eu cheguei exatamente nesse ponto, porque para mim que é um ponto nevrálgico, é um ponto de convergência. Então veja bem, me permita falar para você hoje uma coisa. Você que está me ouvindo agora, ou você que está me ouvindo através deste vídeo, eu quero falar algo para você, algo que Deus, meu coração queimou. Deus dizendo assim: fala para o meu povo. Muitas vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer na sua vida, porque você não está disponível para Deus.
Você está disponível para suas contas, você está disponível para o seu trabalho, você está disponível para a sua agenda pessoal. Mas de fato e de verdade, você não se encontra disponível. Mas deixa eu te falar outra coisa nesta noite para você. Você só vai receber o que Deus tem preparado para você. Já está pronto, já está guardado, já foi liberado nas mansões celestiais. Já está tudo preparado para ser entregue para você. Quando você cair em si e se disponibilizar para Deus. Enquanto isso, tira o cavalinho da chuva, cara. Tira o cavalinho da chuva que faz isso só anos após ano, e você rodando em círculos. Você só faz as coisas por emoção, você só faz as coisas pelo momento. E Deus está chamando você para uma conversa séria. Ou você escuta, ou você entende, compreende, ou aceita. Você não tem escapatória. Mas o que é que acontece? Nós não nos colocamos, não nos disponibilizamos. Aí as coisas que poderiam sair da maneira que deveriam sair, não saem. Você se decepciona. Mas sabe o que acontece? Você culpa seu irmão, sua irmã, você culpa até Deus, e depois você fica dizendo que você não foi avisado, Deus não falou com você, diz que você entrou numa roubada. Não, a culpa é sua. Você foi quem entrou numa roubada sozinho, você foi quem adquiriu um problema para você. Por quê? Porque você não se disponibilizou. Agora, deixa eu falar a terceira coisa. Se você se disponibilizar para Deus, até mesmo uma coisa que você está planejando fazer e derramar diante do altar, até mesmo se não for a vontade soberana de Deus, Ele é capaz de dizer assim: tá bem, meu filho, tá certo. Você quer ir? Vá. Que é isso, pastor? É bíblico, amado. É bíblico. Balaão sabia que Deus, o próprio Deus avisou para ele que ele não deveria ir até onde estava o rei Balaque. E quando os homens chegam, que ele vê as vestes festivais, que ele vê a prata, que ele vê o ouro, o coraçãozinho dele, ele disse: não, Deus disse que não, pode ir embora. Resistiu. Mas Balaque, um cara muito malaca, disse: vai lá, faz o seguinte, leva os magistrados, leva os doutores, agora faz o seguinte, redobra, bota mais ouro, bota mais prata, bota mais roupas festivais, vai. Quando ele viu de longe, ele disse: eita, esse negócio é para mim. Faz o seguinte, fica aqui essa noite que eu vou conversar com Deus e ver o que Deus vai me dizer. Foi que Deus disse para ele: pode ir, mano, vai lá, tu vai. Agora tu só vai fazer o que eu te mandar você fazer. Em vez de você amaldiçoar o meu povo, você vai abençoar o meu povo. Amados, ele não conta pipoca, ele vai. Agora nós esquecemos que o amor de Deus é santo, o amor de Deus é justo. Quando ele é santo, ele não deixa de ser amoroso, ele não deixa de ser justo. Quando ele é amor, ele não deixa de ser santo nem justo. Quando ele é justo, ele aplica o seu amor e aplica a sua santidade. O que acontece? Deus se ira, meu querido. Simplesmente a desobediência traz ira sobre o coração de Deus. O anjo aparece na frente da jumenta com a espada desembanhada, e a jumenta afastando, e o anjo está lá. Quando não aguenta mais, a jumenta cai e dá um jeitinho para o profeta cair em cima dela, para não se machucar. Meu Deus, que coisa tremenda. A gente só vê a parte: poxa, uma jumenta falou, né? Querido, qualquer animal fala, assim Deus manda ele falar. Mas o cuidado que a jumenta estava apanhando dele, ele começou a bater, porque ele não entendeu que ela caiu para que ele pudesse cair por cima dela. Puf.
Aí na hora que ele começa a bater, Deus coloca, fala para ele agora. Diz, por que tu está fazendo isso comigo? Na mesma hora o anjo aparece na frente dele, com a espada para cortar ele no meio. Mas Deus não revoga a palavra dele, amados. Agora você vai, porque sou eu que quero que você vá. Usado pela boca de Deus, usa uma passagem bíblica célebre, que eu não vi ainda um crente que não conhece essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, sim, cumprirá. Prometendo ele, sim, fará. Olha aí, quem foi que disse isso? Foi o profeta Balaão. Então, essa referência, que também não havia ninguém para cultivar o solo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, ó. Deus é um Deus de princípios e propósitos. Como Deus sendo um Deus criterioso que é, o Deus de princípio, o Deus litúrgico, o Deus cuidadoso, o Deus amoroso, o Deus que é o próprio amor, irá dar um comando para que chova, se não tem ninguém para cultivar? Me responda aí, se você souber, por favor. Como? Como é que você pede uma coisa a Deus e você não se disponibiliza? E você não se levanta para fazer o que você tem que fazer? Não sabe que Deus é um Deus terrivelmente vingativo? Você não conhece esse Deus, não? É um Deus da Bíblia. É um Deus que vem cuidando de você, é um Deus que vem te amando, é um Deus que tem te levado nos braços, tem carregado você na hora que você não pode mais. É você quando você passa do vale, você parece que Deus é um menino. Você bota um bombom na boca dele, pronto, você pagou tudo que ele fez por você. Quebrou princípios, pegou atalhos e não entendeu uma coisa. Deus está chamando você para que você possa se disponibilizar. Ele não vai fazer nada na sua vida enquanto você não se disponibilizar. E pastor, vou disponibilizar para quê? Fala para ele. Fala para ele, diz, Senhor, mas o que é que eu tenho que fazer? Tenho que lavar banheiro, eu tenho que lavar as cadeiras, eu tenho que carregar caixa nas costas. O que é que eu tenho que fazer? Ou eu só tenho que charpar? Eu só tenho que dizer que sou o cara, que sei de tudo. E na realidade de Deus, muitas vezes você não sabe de nada. A questão é, você está disponível para viver a excelência de Deus nesse relacionamento que você está? Nesse relacionamento que você está pedindo dia após dia? Ou você está pedindo só de birra? Só de capricho? Porque você quer mostrar que é diferente, que você quer mostrar que é o bambambam, que faz a diferença, que enquanto que você não conseguir o que você quer, você não abre mão? Isso é perigoso. Isso é perigoso porque Deus espera a sua disponibilidade para o bem comum. Olha aí, ó. Essa disponibilidade que eu estou falando é a disponibilidade para o bem comum. Por isso que eu digo, se Deus falou com você, espera, aquieta teu coração, para de fazer bobeira, espera, cresce, amadurece. Eu ouvi uma coisa muito forte. Por que foi muito forte? Primeiro que eu respeito muito esse líder, respeito muito o que Deus tem feito na vida dele. Ele dizendo assim, olha, se um crente, chegou o tempo de Deus trabalhar na vida dele, e ele não se permitir trabalhar, não acontecer mudança na vida dele, nunca mais ele é transformado, nunca mais ele muda, porque ele vai achar que não precisa mudar.
do jeito que ele está, tá bom. Não, eu conheço a Bíblia, né? Isso aí Deus já falou comigo. Você não imagina os milagres que Deus já fez na minha vida. Está doida? E assim, você sempre vai ser um perdedor, pensando que é um vitorioso, pensando que é um campeão. Por quê? Porque você não mudou, porque você teimou, porque você continuou birrenta, só faz o que quer, só faz o que quer na hora que você quer. Palavra Iasná, de um oleiro trabalhando com suas mãos o material plástico que tinha nas mãos. O mesmo verbo foi usado para descrever o quadro da formação de um povo ou de uma nação, que está em Jeremias, capítulo 18, versículo 3 e 4, que diz assim: descia a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A Jeremias capítulo 18, versículo 3 e 4. Só que no ato da criação era Deus no comando. Então o vaso não se estraga, o barro se encontra inerte, esperando o fôlego de Deus. Já pensou? Deus forma o homem do barro e ele sopra o fôlego, o seu próprio fôlego de vida nele. É tremendo demais, é tremendo. O corpo do homem foi feito do pó e da terra, enquanto o seu espírito veio do próprio fôlego de Deus. Isso logo me diz que o homem é uma criatura de dois mundos. Você sabia? Eu nunca tinha imaginado, nunca tinha parado para pensar sobre isso. O homem é uma criatura de dois mundos. Como assim, pastor? Ambos, a terra e os céus, têm direitos sobre ele. Mas por quê, pastor? O fôlego divino permeou o material e o transformou em um ser vivente. Esta estranha combinação de pó e divindade deu lugar a uma criação maravilhosa, tremendamente maravilhosa, feita à própria imagem de Deus. Como ser vivente, o homem estava destinado a revelar as qualidades e atributos do doador da vida. Que coisa! Eu sinceramente, se eu terminar essa mensagem agora, eu estou plenamente satisfeito. Porque você mesmo que está sentado aí, você foi criado para revelar as maravilhas, os propósitos, os desígnios e os atributos de Deus, aonde você estiver. Agora, as pessoas às vezes entendem isso de uma maneira errada. Muitas pessoas pensam dessa maneira que eu vou falar, que para você falar sobre Deus, você tem que ser carrancudo, você não pode brincar, você não pode ser uma pessoa divertida. Peraí, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para me estar falando de Deus, para me estar ministrando sobre Deus, para me estar cantando sobre Deus, louvando sobre Deus, adorando sobre Deus, eu tenho que estar cheio da alegria, eu tenho que estar cheio da unção, eu tenho que estar cheio da presença dEle, entendendo que tudo vem dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Perceba pelo Espírito que a responsabilidade que você tem, revelar as qualidades e atributos de Deus através da sua vida. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 47 a 50. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu abrir meu coração para você, tá? Isso aqui, desde que nós viajamos, que voltamos, eu estou meditando sobre isso. E é uma coisa bem simples, é uma coisa bem simples. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, independente de qualquer coisa. E Deus mandou parar a mensagem agora. Parei. Próxima semana é o culto, vai ser o culto dos pais dirigido pelas mulheres. Então na semana seguinte eu estarei concluindo essa mensagem, o fôlego de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia.